Renker que vive duas vezes. Capítulo 180. Shadow Dojo, 5. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. Uma névoa flutuou e se reuniu para assumir a forma de um humano. Yeon-woo fechou a boca com força com o que viu. A aparência de seu irmão que ele só tinha visto através de fotos estava ali. Ele tinha um rosto sorridente e brilhante que qualquer um gostaria, e a armadura azul dava uma impressão séria. A sombra não conseguia pensar, mas Yeon-woo sentiu que a sombra chamaria seu nome a qualquer segundo. Mestre. Eu sei, não se preocupe. Nêmesis chamou seu nome silenciosamente, como se tivesse lido a mente de Yeon-woo. Ele estava tentando dizer-lhe para não ficar muito emocionado. Yeon-woo engoliu em seco e acenou com a cabeça. Mas não foi fácil. O traço Cold-Blooded foi ativado por um motivo desconhecido. O traço Cold-Blooded foi ativado por um motivo desconhecido. Era um rosto que ele não via há anos. Era um rosto que ele tentou desesperadamente procurar, mas não conseguiu encontrar. Era o mesmo rosto que o dele. 0h27min e 59 segundos _83. 0h27min e 59 segundos _82. E a razão pela qual ele continuou se sentindo assim, mesmo sabendo que era apenas uma sombra, provavelmente foi por causa do quanto ele sentia muito. Até agora, ele pensava que seu irmão havia fugido e o odiava por isso. Foi por isso que ele deixou a Coreia. Ele não tinha mais vínculos com o país. Seu pai havia morrido quando eles eram jovens e já fazia algum tempo que eles cortavam os laços com outros parentes. Ele odiava tudo isso. Por odiar esses traços dele, ele decidiu deixar o país. 0h19min e 2 segundos _31. E ele viveu como se não houvesse amanhã ali. Olhando agora para trás, a razão pela qual ele deixou a Coreia pode ter sido simplesmente porque ele queria abandonar o país. Pode ter sido porque ele queria ir a algum lugar onde pudesse morrer. Então ele andou por aí como se fosse louco. Ele não tinha vontade de viver. Ele sempre cuidava das coisas sozinho, se fosse perigoso. E antes que ele percebesse, ele foi chamado de cachorro louco. Foi porque ele não largou algo depois de segurá-lo. Com o passar do tempo, seu apelido, Caim, ficou mais famoso e as pessoas tentaram explorá-lo. Porém, o chefe do seu esquadrão olhou para ele com tristeza quando isso aconteceu. Mas ele não se importou com isso. Ele sentiu que só poderia viver se movesse assim. Se ele tirasse férias, ficaria trancado sozinho em seu quarto. Foi ridículo. Mas quando pensou nas últimas palavras de sua mãe, ele não poderia morrer assim. Suas palavras o protegeram como um amuleto da sorte. Até que seu irmão retorne, guarde o lugar dele. Foi por isso que ele deixou a casa onde sua família morava na Coreia. Mas, ao contrário dos desejos de sua mãe, simplesmente estava lá. 0h10min e 7 segundos _83. Yeon-woo varreu lentamente o cabelo com a mão e respirou fundo, tirando a máscara. Um rosto que parecia igual à sombra apareceu. Como se olhassem em um espelho, os dois se entreolharam. Os dois ficaram quietos. A sombra não conseguia falar de qualquer maneira, e Yeon-woo olhou silenciosamente para a sombra. Ele queria manter isso em sua memória por mais um tempo. Em momentos como esse, ele ficava muito grato por ter uma boa memória. 0h5min e 55 segundos _10. Ninguém conseguia falar. Até mesmo a constantemente barulhenta Shannon, o conselheiro Han Yeong e a observadora Rebecca. Nêmesis, Nike, Boo e os Monster Portentes leram a mente de Yeon-woo e o ajudaram a organizar seus pensamentos. Shannon, Han Yeong e Rebecca ficaram completamente surpresos. Yeon-woo não havia contado a Shannon e Han Yeong sobre sua história até agora. Mas como eles viram o rosto de Yeon-woo algumas vezes e sentiram sua mente quando ele escalou a torre, eles poderiam presumir um pouco. No entanto, comparar seu rosto com o de Cha Jeong-woo o surpreendeu novamente. Asa do céu. Certa vez, ele causou alvoroço na torre e parecia que havia voltado. Vendo os irmãos caminhando juntos assim, a quantidade de progresso de Yeon-woo foi simplesmente surpreendente. E eles sentiram algo rasgar dentro deles. Ver a aparição do irmão mais velho que seguiu seu irmão mais novo até a torre foi lamentável para eles. Rebecca fechou os lábios e olhou para Yeon-woo preocupada. 0h2min e 47 segundos _35. Yeon-woo achou que os 30 minutos que lhe foram concedidos foram muito curtos. Ele só queria ficar sentado ali, olhando para seu irmão mais novo. Mesmo sabendo que era apenas uma sombra, ele não pôde deixar de olhar para ele. Ele propositalmente não usou a diferença horária para ajudá-lo a pensar mais rápido. Ele só queria organizar seus pensamentos com o tempo dado pelo mundo. Mas agora, ele teve que desviar o olhar. 0h0min e 58 segundos _21. O tempo continuou a passar e as pessoas que o seguiam esperavam por ele. Então, Yeon-woo levantou-se lentamente. Ele limpou levemente a poeira de seu traseiro e tirou Vigrid de Intrenium. Você fez, organizar seus pensamentos? Então, Nêmesis quebrou o silêncio. Sim, um pouco. Você conseguiu manter sua calma com o traço, sangue frio. Você conseguiu escapar do estado, confuso. À medida que o traço foi aplicado, sua mente complicada tornou-se mais clara.
Ele também se sentiu revigorado, como se tivesse acabado de acordar. Você também deve estar fora disso. Desculpe. Não poderia ser tanto quanto você. Nêmesis ignorou como se estivesse bem, mas Yon-woo sabia que não era verdade, porque eles estavam conectados. Ele também estava se sentindo confuso agora. No entanto, ele não estava demonstrando isso. Mas você realmente é parecido. O criador do 21º andar é horrível. Não importa como eu olhe para isso. Concordo. E parece que os dados que ele tinha foram inseridos exatamente como estavam. Se até mesmo suas habilidades de falar fossem. Seria irritante. Quando 30 segundos se passaram, Yon-woo iniciou sua diferença horária novamente. No entanto, ele sabia que o tempo restante era curto demais para planejar algo. Nêmesis falou. Primeiro, meu antigo dono, a especialidade de Jeong-woo era se ajustar rapidamente. Yon-woo acenou com a cabeça porque ele já sabia disso. Depois que seu irmão contratou Calatos após o 11º andar, ele continuou a crescer com a bênção do dragão. Ao contrário de Yon-woo, que mal havia despertado seu corpo de dragão, seu irmão progrediu rapidamente. Também tinha a ver com o fato de que ele podia controlar livremente a mana. Graças a isso, seu irmão aumentou seu poder mágico a um nível incomparável. Ele podia mover o caminho da mana ao seu redor e até criou uma habilidade chamada impassibilidade, que bloqueava a maior parte do poder mágico. E por causa disso, outros não conseguiram nem se aproximar de seu irmão. Quando o poder do dragão mítico foi adicionado a isso, todos os mágicos tiveram que evitá-lo. Até o padre, ele não ganhou o título de Magic Massacrer à toa. O engraçado é que ele não estava limitado a essa habilidade. Apenas bloqueou a magia do lado de fora. Ele poderia fazer lançamentos triplos, o que apenas jogadores de alto escalão poderiam fazer, e seu conhecimento de feitiços também era profundo. Alquimia, magia mecânica, espíritos, convocação. E quando ele fez seu Magic Equipe, seu corpo ficou mais forte também. Quando a bênção do dragão foi combinada com a bênção do mana, a eficiência do mana não pôde ser expressa em palavras. Ele também poderia lutar com todos os tipos de métodos de batalha. A única coisa que seu irmão não conseguiu fazer foi aura. Mas isso também não significava que ele não fosse qualificado em artes marciais. Como o guerreiro nato Valebish continuava a importuná-lo, ele foi capaz de aprender as habilidades básicas. As habilidades básicas, neste caso eram na verdade as habilidades da espécie gigante guerreira nascida. Mesmo que não fosse tanto quanto o Mugong da tribo de um chifre, foi capaz de ser usado na maioria dos jogadores. Ele tinha magia, talentos, artes marciais e bênçãos. Como ele era habilidoso em vários campos, ninguém que estivesse no mesmo nível que ele poderia desprezá-lo. Até mesmo os rankers o evitavam. Também. A parte mais preocupante foi Asas do Céu. Esse é o problema. A habilidade única que lhe deu o nome de Heaven Wing era preocupante. Através das autoridades e bênçãos que seu irmão recebeu através da espécie dracônica, ele mesmo criou essa habilidade de trapaça depois de muitas tentativas e erros. Enquanto os Sky Wings estivessem ativos, ele poderia usar uma parte dos poderes de Calatos. Além disso, como ele podia se mover livremente no ar e as asas podiam ser usadas de vários métodos, ele poderia usá-las como escudo ou arma. As asas de fogo de Yon-woo foram, na verdade, baseadas nelas. Mas, ao contrário das claras limitações das asas de fogo, as Sky Wings de seu irmão foram reconhecidas pelo sistema. A numeração dada foi 002. Eles nem podiam estar preparados. Foi por isso que todos chamaram seu irmão de gênio. Ele alcançou um nível quase impossível de alcançar em apenas alguns anos, e essa pode ter sido a razão pela qual ele foi capaz de ameaçar os 9 reis. E no 21º andar, seu poder começou a florescer. Isso ficou claro, já que até mesmo o posto do último dragão, a Rainha do Verão, foi adiado. Também, o despertar. É possível até o segundo passo. Correto. Yon-woo ainda não tinha conseguido passar do primeiro passo, sangue dragônico, mas seu irmão já havia passado do segundo passo, pressão, e estava caminhando para o terceiro passo. Como ele terminou completamente o terceiro degrau no 22º andar, ele provavelmente só usou o segundo degrau aqui. Mas Yon-woo não pôde ficar aliviado porque seu irmão dominou perfeitamente o segundo passo. Você está confiante? Nêmesis perguntou com uma voz preocupada. Ele perguntou como se estivesse tentando dizer a Yon-woo que não havia problema em pedir a ajuda deles. Os presságios monstruosos e os espíritos eram tecnicamente todas habilidades de Yon-woo. Não haveria problema se ele os usasse. Além disso, Yon-woo chegou aqui sem muito descanso, então estava muito cansado. No entanto, devo te contar uma coisa? Yon-woo sorriu e falou lentamente. Ele não usou sua máscara. Como não havia olhos por perto, ele queria brigar com o irmão com o rosto nu. O que? Você sabe. Entrenian abriu e 7 pedaços de aegis voaram para girar em torno dele. Escamas de dragão surgiram de seu peito. Anúncio de território. À medida que a autoridade do primeiro passo se abriu, seu corpo recebeu mais força. Eu nunca perdi para meu irmão mais novo antes. E com isso,
Ele parou sua diferença horária. O contador diminuiu rapidamente. 0 hora 0 minutos e 0 segundos underscore 01. 0 hora 0 minutos e 0 segundos. O tempo de preparação terminou. O julgamento da 30ª sessão está começando. Então, a parede invisível desapareceu. A sombra de seu irmão despertou sua autoridade e espalhou suas Skywings. Foi como se um anjo tivesse descido ao chão. As asas brancas puras bateram com explosões de poder mágico. Tornou-se granizo e cobriu o céu do palco. Pressão dragônica. Por outro lado, o poder chamado Intenção Assassina Dracônica começou a se aproximar de Yon-Woo para prendê-lo. Parecia semelhante à restrição do 20º andar. Olhando para a tempestade mágica, Yon-Woo murmurou cinicamente. Mas não seria constrangedor se eu perdesse agora?